Devo ou não incentivar minhas pacientes a utilizar sabonete íntimo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sem dúvida, essa é uma das perguntas que eu mais recebo na caixinha dos stories do Instagram. Todo mundo pergunta sobre sabonete íntimo, usar, não usar. Com certeza, as suas pacientes também já lhe perguntaram sobre isso. Quando usar, com que frequência, em que quantidade, como escolher um bom sabonete íntimo, se precisa mesmo utilizar. Então, eu lhe garanto que nesse vídeo você vai entender a polêmica do sabonete íntimo. Eu sou professora Ana Fátima, sou enfermeira, professora de saúde da mulher, e esse é o meu canal para a gente conversar, trocar figurinhas sobre saúde da mulher. Então, vamos lá! Sem dúvida, o sabonete íntimo é uma polêmica muito grande. Por que motivo? A gente meio que tem dividido ali o time sabonete íntimo, né? Aquelas mulheres que usam, se dão bem, gostam, não tem nenhum problema utilizando o sabonete íntimo e por isso defendem bastante o seu uso. E de fato, ele foi um produto produzido especificamente para esse objetivo, para a higiene íntima da mulher. Tanto que ele é o único sabonete que tem o pH apropriado para a vulva, né? Para a vulva feminina. Então, a gente precisa sim, né, entender sobre isso, saber que ele tem esse benefício. Mas o que acontece? O que a gente não ouve falar sobre o sabonete íntimo? O sabonete íntimo não é tão benéfico assim e a gente não escuta muito falar sobre isso. Por quê? Porque na sua composição, ele tem uma série de compostos químicos que podem trazer malefícios para a saúde íntima. Compostos químicos que podem gerar, inclusive, alergias na saúde íntima da mulher, né? E trazer prejuízos para ela. Pode trazer ardência, pode trazer, inclusive, algumas queixas genitais, pode alterar ali o pH, dependendo do processo alérgico que gerou ali a nível local. Então, a gente precisa ficar atenta a isso. Na verdade, a gente encontra diversas evidências diferentes nos estudos que estão publicados por aí. Na maioria das vezes, os estudos científicos que mostram os benefícios do sabonete íntimo são estudos que mostram isso em mulheres que estavam com alguma queixa genital, com alguma vulvovaginite, e que ali, no processo do tratamento, da melhora dos sintomas, o uso do sabonete íntimo contribuiu ali de alguma forma. A gente não tem muitas evidências científicas de que numa vulva saudável o sabonete íntimo tenha trazido esses benefícios. O que eu quero dizer com isso? Que dessa forma a gente entende que o sabonete íntimo ele não precisa ser utilizado de rotina. Talvez, e é o que hoje as evidências estão começando a mostrar, talvez ele nem seja necessário. Na prática clínica a gente também tem observado isso. Então, mulheres que têm tido processos alérgicos, ardência, né, uma diversidade de queixas diante do uso frequente do sabonete íntimo por conta desses componentes químicos que ele tem. E o que a gente pode ter, então, de alternativa? As evidências têm mostrado também, e a gente também percebe na prática clínica, que a higiene com água, somente com água, se você faz uma adequada higiene, se você faz ali a higiene com água, água corrente, lavando, né, entre os grandes e os pequenos lábios, fazendo ali a higiene de cada dobrinha, né, a limpeza adequada, só com água ela pode ser suficiente. Algumas mulheres também têm trazido um relato muito positivo no uso do sabonete líquido neutro. Ele não tem o pH adequado para a vulva, né? Mas ele também tem sido relatado como benefício por ele não ter tantos componentes químicos quanto o sabonete íntimo, mas ele também tem. Então, a gente tem encontrado esses relatos positivos das mulheres que têm utilizado o sabonete neutro líquido, que é aquele glicerinado, né? E que por mais que ele não tenha o pH mais adequado para a vulva, né? Como o sabonete íntimo, se por ele ser um sabonete neutro líquido, geralmente na sua composição ele tem menos compostos químicos, mas ele também tem.
Então, antes de eu trazer outras alternativas, a primeira mensagem que eu quero deixar para você é: se você ou sua paciente já utiliza algum sabonete íntimo e você se dar bem com ele, não tem nenhum processo alérgico, não sente ardor, não tem nenhuma queixa após o uso desse sabonete íntimo, não tem nenhum problema você utilizá-lo, de preferência que seja uma frequência menor. Se você quiser fazer o uso diário, que você possa utilizar uma vez ao dia, é mais que o suficiente. Quando você for escolher esse sabonete íntimo, que você possa escolher um que tenha na composição ácido lático, que é o que vai ajudar a estar nesse pH adequado para a vulva, e que ele seja hipoalergênico. Isso vai contribuir também a reduzir as chances dos processos alérgicos. Então, seguindo essa observação, eu quero deixar o recado de que sim, você pode testar se sua vulva está saudável, se você não tem nenhum corrimento vaginal, não está com nenhuma vulvovaginite, tá tudo bem, você pode sim fazer a sua higiene íntima com água ou deixar para utilizar esse sabonete íntimo da sua preferência ali depois da academia, que você está suada, se você sentir necessidade, ou após uma relação sexual. Acaba que o sabonete íntimo, ele é muito mais de um uso cultural do que mesmo de uma necessidade. E se você sente essa necessidade, especialmente nesses momentos em que você está se sentindo suja, suada, ou ali depois da relação sexual que existem fluidos presentes e você sente essa necessidade de fazer essa higiene, você também pode experimentar, conhecer opções mais naturais, que hoje nós já temos evidências científicas mostrando o benefício de sabonetes íntimos com componentes naturais, inclusive com ervas na sua composição, que são benéficas para a saúde íntima, como o barbatimão, a melaleuca. Então, eu queria trazer para você essa dica, né? E que você possa, a partir disso, fazer as suas próprias experiências e também orientar seus pacientes sobre isso. Tá fazendo uso de um sabonete íntimo e tá sentindo alguma coisa? Vamos testar fazer a higiene íntima com o uso de água somente, ou conhecer algumas dessas opções mais naturais, ou mesmo sabonete líquido neutro. O mais importante é que você se sinta bem com o seu corpo, que você esteja com a sua saúde íntima em dia, e se você sentir necessidade, naqueles momentos que você desejar, ter uma opção segura de sabonete íntimo para utilizar. Ou não, se você quiser também. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, coloca aqui nos comentários qual a tua opinião sobre isso, qual a tua vivência sobre isso, que experiência você tem tido com as suas pacientes em relação ao uso do sabonete íntimo. Um abraço!